como o Lucas já apresentou, meu nome é Juliane da Costa Soares, eu faço parte do grupo 10, junto com a Giovana e com a Jennifer. Ela, de fato, infelizmente, não vai poder estar hoje aqui participando com a gente para apresentar, mas ela fez parte do desenvolvimento do nosso projeto e tudo mais. Nosso projeto foi orientado pelo João Pedro, da Universidade do Porto, e o título dele é Oscilações e Ondas Chamadas Solitons, Fenômenos Não Lineares em Sistemas Elásticos. Pode passar. Eu vi uns comentários aqui dizendo que o áudio está muito baixo. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Perfeitamente. Posso continuar então? Sim. Continua. Bem, vou continuar. Os objetivos do nosso projeto são diferenciar as oscilações harmônicas e inarmônicas, discutir a conservação de energia em sistemas elásticos, compreender os efeitos do atrito e da rigidez das molas no movimento das partículas em questão, estudar sistemas de uma, duas e a generalização com N massas, discutir a dispersão espectral de ondas lineares e o efeito de autofocagem em ondas não lineares, estudar sistemas de muitas massas nos casos de fronteiras fixas e periódicas e responder a pergunta sobre o que é um soliton. Pode passar. Bem, como nós aprendemos na física da escola, o cientista inglês Robert Hooke modelou uma lei no século XVII que descreveu o comportamento de corpos nos sistemas elásticos. Os conceitos que ele estudou foram pioneiros na análise das propriedades de elasticidade. No entanto, a gente pode observar que a função linear descrita pela lei de Hooke é uma aproximação válida somente para deformações muito pequenas. As molas ideais e oscilações harmônicas obedecem à lei de Hooke, mas em situações reais, com grande deslocamento em posição de equilíbrio, chamada aqui de L de equilíbrio, o gráfico passa a apresentar um aspecto curvo. Isso se deve à perda progressiva das propriedades elásticas da mola e o enfraquecimento que é causado por essas grandes deformações. Nessas situações, a mola fica permanentemente distorcida, de modo que ela não seja mais capaz de restaurar seu estado original. E assim, o comportamento das molas reais é melhor descrito por outro tipo de forças que nós conhecemos como não lineares. Elas variam em função do estágio de alteração do estado de equilíbrio, e é preciso uma correção não linear que compense essa diferença. Esse fator é citado como B, a constante elástica não linear, e ela representa os efeitos de uma mola não ideal. Pode passar. Nós vamos falar agora sobre os sistemas massa-mola e a propagação de oscilações elásticas no contexto deles. Primeiramente, é interessante que a gente revalide o que é uma oscilação, porque ela basicamente é uma perturbação, uma modificação de uma situação de equilíbrio que é propagada pelo espaço. Ela é a propagação de energia sem transferência de massa, e como a gente já conhece, as ondas ou oscilações podem ser de muitos tipos: mecânicas, sonoras, eletromagnéticas e até mesmo elásticas. No caso dessas últimas, a perturbação é basicamente a modificação da posição de equilíbrio de um corpo, como já foi citado, e dessa forma, a força elástica é, em essência, uma força que busca restaurar a situação de equilíbrio. Isso quer dizer que, se nós deformarmos uma mola, através do deslocamento de uma massa, ela vai sofrer a ação de uma força de mesma direção, em sentido contrário ao do movimento que ela deformou. Pode passar. No contexto de um sistema elástico, uma massa sofre simultaneamente a ação de duas forças, no caso, provocadas pelas molas com as quais ela está conectada. Para caso de uma massa presa entre duas molas de fronteira, como é o exemplo da animação, o deslocamento em relação à posição de equilíbrio vai estar obrigatoriamente associado à compressão de uma das molas e à distensão de uma das outras. Pode passar. Dessa forma, a força elástica, que é descrita pelo somatório das forças provocadas pelas duas molas, é igual a menos 2kx, onde k é a constante elástica, que nós já conhecemos, e x é a deformação. Já que elas dependem da deformação instantânea, que varia em função do tempo, nós podemos dizer que tanto a força elástica quanto a aceleração não são constantes. E provavelmente isso levanta uma pergunta: como a gente pode analisar um movimento que se permanece dessa forma, que se propaga dessa forma? E para a gente estudar funções cujo comportamento não é familiar, a gente recorre a um método que representa um papel essencial no nosso estudo, que se chama método de Euler. Pode passar. Em termos gerais, o método de Euler é basicamente a integração numérica de uma equação diferencial na evolução temporal de um sistema mecânico qualquer.
Mas, em palavras mais simples, é considerar um comportamento complexo no intervalo de tempo longo, como comportamentos mais simples em tempos mais curtos, que sejam semelhantes. No nosso caso, o tempo de evolução do sistema vai ser partido em pedaços pequenos, de forma que a aproximação do movimento elástico real de uma mola se torne razoável com o movimento retilíneo uniformemente variado. E num contexto amplo, a força elástica e a aceleração podem ser variáveis, mas em contexto muito pequenos, elas podem ser admitidas como constantes. Então, o número de divisões que nós fazemos nesse espaço temporal, ou passos de Euler, como chamamos, vai contribuir para a precisão das nossas medidas, dos nossos resultados, e vai estar diretamente associado com o intervalo de tempo que está sendo analisado. Ou seja, quanto menor o intervalo e maior a quantidade de passos, mais precisa vai ser a medição. Pode passar. Dessa forma, a gente consegue adaptar as equações do movimento retilíneo uniformemente variado para o nosso sistema elástico, adicionando a aceleração, que varia em função do tempo, e substituindo ela. Em breve, a gente vai ver como vamos acrescentar o fator de não linearidade no método de Euler, mas por agora a gente vai ver os efeitos da rigidez das molas e do atrito no movimento das partículas que a gente está analisando. Pode passar. Aqui nós temos 3 gráficos, e esse sistema possui uma única massa que foi deslocada da posição inicial em apenas uma unidade. Começando pela primeira parte aqui no canto superior esquerdo, a gente pode ver através das legendas que acabaram sendo muito pequenas, mas a gente consegue perceber como o aumento da deformação vai aumentar a amplitude das ondas sem afetar a frequência da oscilação, já que ela se mantém a mesma. E o período de oscilação no sistema de uma massa pode ser descrita por essa fórmula que está aqui embaixo, 1 sobre 2π vezes a raiz de m sobre k. E os gráficos seguintes estão exemplificando como a variação na constante elástica, notadamente quando aumentamos, claro, torna o período significantemente menor. E a gente percebe que as oscilações se tornam mais rápidas, e no caso de mais corpos, a diminuição das massas, também vai possuir um efeito similar. Pode passar. A gente vai analisar oscilações harmônicas e inarmônicas agora, nos casos lineares e não lineares. Faltou um i ali na digitação que a gente só percebeu agora, mas pode passar. Como foi dito, quando a gente introduz a não linearidade no nosso sistema elástico, ela vai encurtar o período das ondas. Esse é o efeito primário que ela tem, tornar as oscilações mais rápidas. Isso acontece porque, basicamente, quando o B tem um valor positivo, a correção cúbica que ele tem na fórmula faz com que a força elástica seja ligeiramente mais forte do que foi previsto pela lei de Hooke convencional. E com molas mais fortes, a gente vai ter oscilações mais rápidas. Pode passar. Agora, falando sobre os efeitos dissipativos em sistemas lineares com uma massa, nós temos 2 estilos de gráfico, que são os de posição por tempo e os de posição por velocidade. No canto esquerdo, os gráficos de posição por tempo estão demonstrando osciladores harmônicos aqui na primeira linha, e na segunda linha tem a presença de atrito, ainda sendo osciladores harmônicos, já que o B é igual a 0. E a gente consegue perceber que sem a presença de atrito, as curvas possuem a mesma amplitude e estão todas alinhadas. Já o gráfico à direita, de posição-velocidade, nos dá uma curva fechada, e essa elipse perfeita está demonstrando que a energia do sistema está sendo conservada, já que ela está retornando ao mesmo ponto de onde ela partiu. A presença de atrito, por outro lado, vai diminuir o raio da figura e vai fazer com que as elipses sejam cada vez mais centrais, tendendo a 0. E aí a energia do sistema está sendo dissipada. As curvas estão alinhadas, mas no caso elas vão diminuindo a amplitude. Esse é o efeito que o atrito tem. Pode passar. Já no caso dos osciladores inarmônicos e sistemas não lineares, ainda assim a presença de atrito, a elipse aqui no gráfico do canto superior direito é deformada. Isso acontece porque a expressão da energia mecânica, que está descrita aqui embaixo, tem um fator de 1 sobre 4 bx ao quadrado. Ao contrário da energia mecânica tradicional, descrita no sistema anterior, que é meio de mv quadrado mais meio de kx ao quadrado. Quando a constante B é diferente de 0, as curvas de posição por tempo vão defasar entre si, e isso vai se tornando cada vez mais perceptível quanto maior for o valor de B. Isso significa que o período de oscilação basicamente depende da amplitude nesse caso, ao contrário do que estava acontecendo no caso linear.
a gente consegue ver por ambos os gráficos de uma massa que as posições máxima e mínima possuem velocidade nula. Isso é uma característica de uma oscilação periódica simples. É interessante também a gente mencionar que nem sempre os pontos máximos e mínimos vão ser os únicos com as velocidades nulas, porque isso é claro, mas é melhor observado em sistemas com mais massas, mas eles também possuem outros pontos máximos e mínimos locais que têm velocidade nula, assim como isso. A velocidade ela é derivada temporal do deslocamento pelo tempo e a representação dela pode ser feita como a reta tangente à curva nesses gráficos, tanto nas cristas e nos vales da oscilação que a gente tem aqui, a reta é horizontal, o que indica que a velocidade é nula. E já nos gráficos de posição-velocidade, a velocidade no eixo y, atinge os valores máximos para os valores mínimos da posição. Pode passar. Agora falando sobre sistemas com duas massas acopladas e duas molas de fronteira e uma mola intermediária. Pode passar. A elipse no gráfico do canto superior direito mostra que o fornecimento de energia entre as duas massas causa transferência progressiva de energia entre os corpos, sem que eles transfiram massa, o que nos retorna o caso primário do conceito de oscilação. A gente não consegue, ao contrário do que já tínhamos observar periodicidades nos gráficos, e isso indica que eles são muito mais complexos do que os movimentos anteriores, porque a gente parte de uma situação em que apenas um corpo tem energia, enquanto o segundo corpo oscila, apesar de partir do equilíbrio não ter sido inicialmente deslocado. A energia do sistema é finita, só que ela é conservada. Nesse caso, o gráfico de posição-velocidade aqui à esquerda também é simétrico para os dois corpos. Enquanto um deles vai perdendo energia, o outro vai ganhando. Só que a presença de atrito, ali embaixo descrita como 0,25 na programação que a gente fez, ela causa a perda de energia dos dois corpos, que vão tendendo a zero da mesma forma. Pode passar. A gente conclui com isso e com essas fórmulas que estão aqui no slide que a presença dessa mola intermediária em um sistema com mais de uma massa vai alterar significativamente a aceleração de um corpo que está conectado a ela, porque as velocidades de massa vão ser distintas para os mesmos intervalos de tempo. No primeiro caso, a aceleração da massa depende unicamente da posição x. Já no segundo, ela depende da diferença entre as duas. E é isso que causa também todos esses fatores que a gente observou no gráfico, além das outras causas. Pode passar. Entrando no tópico de conservação e transferência de energia, como já foi visto, pode passar. A gente consegue ver, através desses gráficos aqui, o primeiro no canto superior esquerdo sendo para uma massa, no canto superior direito para duas massas e os dois gráficos inferiores sendo para sistemas de três massas, como eles são bem distintos entre si. E ao contrário do que a gente viu na primeira representação dos sistemas de uma massa, o gráfico superior esquerdo ele tem uma largura. E isso acontece principalmente por causa da imprecisão no método de Euler. Nesse caso, na simulação que a gente fez no programa, a gente colocou um número insuficiente de passos. Isso mostra que, no caso, o que parece uma elipse é, na verdade, uma espiral, em que tem pontos que a energia aumenta e que ela decresce, ou seja, a energia não está sendo conservada. Esses são os efeitos que, por exemplo, demonstram como é importante que a gente consiga atingir um método correto para simular e estudar os sistemas de massas que a gente estava vendo. E, como também foi dito, eles são bem diferentes entre si, mas pode passar. Para finalizar, a gente vai ver como os casos não lineares, ainda nos mesmos estilos de gráfico, têm uma representação diferente dos anteriores. Eles são deformados por conta do aumento desse fator de não linearidade. E, no entanto, vale notar que as curvas do segundo gráfico continuam sendo simétricas, elas só estão um pouco achatadas por conta dessa correção que a gente precisa fazer na lei de Hooke. Pode passar. Bem, agora eu vou passar para a Giovana. Eu sou a Giovana. Bom, falando agora do sistema de N-massas acopladas, que é basicamente a generalização dos sistemas massa-mola.
Bom, como eu disse, é basicamente a generalização dos sistemas massa-mola. Ele não vai mudar muita coisa. A questão é que a única coisa que a gente vai fazer é comportar a equação de aceleração e a de energia potencial elástica para elas aceitarem diferentes valores de massas. Então, pode passar. Agora nós temos equações para aceleração que funcionam de maneiras genéricas. Então, nós temos uma aceleração para a primeira massa, uma para todas as massas do meio, e outra que comporta a última massa. Então, assim, a gente consegue analisar os sistemas muito maiores no Python sem fazer tantas modificações nas suas condições iniciais do sistema. A mesma coisa foi feita para as equações da energia potencial elástica, e, no caso, a energia cinética permanece com a mesma base para todos os casos. Pode passar. Bom, analisando aqui situações dissipativas em fronteiras fixas, o que seria uma fronteira fixa? A fronteira fixa que a gente vai considerar é as paredes no sistema massa-mola. Como a Juliane apresentou, aquele sistema está ligado entre molas e entre massas, e nas extremidades de cada uma existem paredes. Essas paredes vão influenciar no desempenho do sistema. Então, né, lembrando aí dos sistemas que a gente acabou de ver, temos aqui nesse slide uma animação que demonstra 3 situações do mesmo sistema de partículas pontuais, com paredes fixas e também usando os mesmos parâmetros nas 3 situações, com exceção do atrito, que está marcado aqui na esquerda. E nesse sistema linear de 100 massas, usando o método de Euler, a gente consegue perceber que mesmo aplicando a mesma deformação inicial nos 3 sistemas, quanto maior for o atrito, mais rápido a energia mecânica vai se dissipar. E também com a evolução do tempo, vai chegar uma hora em que o sistema inteiro vai voltar para o ponto de equilíbrio. Já no caso ideal, digamos assim, né, tipo, o caso em que a gente desconsidera o atrito, esse sistema vai ficar transferindo a energia eternamente, porque ela não vai ser dissipada de nenhuma outra forma. E também é importante olhar esse sistema sem atrito, meio irreal, assim, porque na verdade, uma característica muito visível nele é que, por exemplo, as massas, do lado esquerdo estão paradas, enquanto as do lado direito estão em movimento. E com o passar do tempo, esse efeito vai voltar e se repetir. O que acontece é que as extremidades são paredes. Então, a energia ela vai ter um efeito de reflexão. Então, como estamos considerando que a primeira mola foi comprimida, essa energia mecânica vai ser passada, gerando outra compressão e repetindo esse processo continuamente. E, bom, isso é o que confirma a reflexão da energia nas paredes. Pode passar. Agora eu vou falar sobre um sistema de muitas massas, só que uma condição de fronteiras periódicas. Então, antes a gente estava analisando fronteiras fixas, né? Ou seja, tinham paredes nas extremidades. Porém, o que aconteceria se a gente tirasse essas paredes? Pode passar. Nesse exemplo, a gente consegue analisar um sistema de fronteira periódica, e o que acontece? Ele não vai ter a reflexão de energia, e assim a gente vai poder observar a propagação de verdadeiras ondas num sistema de massas e molas. Para isso, então, a gente alterou as equações de aceleração e de energia potencial elástica utilizadas, e também nesse caso a gente considerou um sistema com um grande número de massas, onde a primeira massa, na verdade, estaria ligada à segunda e à última, como se fosse um ciclo. Igual aqui, com essa animação, pode passar. E também nessa outra animação. Essa vai ser a mesma coisa da outra, né? Três sistemas, parâmetros iguais, utilizando 100 massas, com atritos diferentes nos sistemas, e ainda analisando um sistema linear. Bom, enfim, aqui no último sistema não existem forças dissipativas, e ao invés de existir um sentido reflexivo no movimento, o que acontece é que na transferência de energia as massas parecem se mover todas de uma forma organizada, e que a deformação ela viaja com uma onda da esquerda para a direita. E esse modelo de fronteira que vai ser fundamental na análise dos sólitons. Pode passar. Então, chegamos na parte, o que é um sóliton? Porém, vai ter um pouco mais de suspense, eu vou explicar depois. Primeiro, a gente vai observar e compreender o que é o efeito de dispersão espectral. Bom, em uma cadeia de ondas lineares, a gente tem um pulso de onda localizado, que ele vai ser dado através da soma desses diferentes comprimentos de onda sobrepostos
de modo que seus picos, ou a chamada crista da onda, estejam todos alinhados no máximo, como nessa imagem aqui. Dá para ver que a parte azul tem um certo alinhamento, e em cima a onda ela tem um pulso, tem uma intensidade maior. Entretanto, essas ondas em sobreposição não possuem comprimentos de onda ou frequência iguais. E isso normalmente leva a terem ondas com diferentes velocidades de propagação no meio linear. Ou seja, conforme o tempo vai passando, esse pulso, ele antes concentrado, vai sofrer um alargamento, já que as cristas não estão coincidindo mais no máximo por causa das ondas que ficaram defasadas. E, isso é um sóliton? Não, na verdade, isso é o que o sóliton não é. O fundamento básico de um sóliton é que ele mantém a sua forma constante. Então, esse alargamento do pulso não ocorreria, pelo contrário. Na verdade, ele seria capaz de se manter por longos períodos de tempo. E, no caso, o coeficiente de não linearidade, né, que vai separar essa dispersão espectral, ele faz com que essas componentes da onda sejam dependentes entre si. Já no caso de linearidade, elas são independentes, por isso que tem tanta defasagem assim. Pode passar. Bom, vou mostrar agora mais uma animação, e eu juro que é a última, que vocês vão ouvir me dizer que são 3 sistemas com os mesmos parâmetros iniciais, e dessa vez não há variação do atrito. Nesse caso, a gente desconsiderou o atrito, e colocamos a constante de não linearidade diferente para cada situação. Sendo que na última situação, o B é igual a 0, então é um modelo linear. E nele a gente observa o efeito de dispersão espectral, onde é claramente um alargamento no pulso da onda, e também a gente pode comparar com o primeiro caso, que o primeiro modelo, a constante não linear, na verdade, ela é bem alta. É tão alta que ela chega a um ponto de deixar aquele pulso ainda mais concentrado. E isso gera um fenômeno chamado autofocagem, e é isso que demonstra que se o B for exageradamente grande, ele, na verdade, tem o efeito de sobrecompensação. Então, na verdade, ele vai sobrecompensar a dispersão do impulso e vai passar a contrair ele. E isso porque essa correção ainda é uma aproximação, já que não existe uma teoria geral das molas, tipo, cada mola se comporta de uma forma específica e elas são diferentes entre si. Agora, na situação do meio, o pulso ele se mantém mais ou menos da mesma forma e também se aproxima mais ou menos, aparentemente, do que seria um sólido. Lembrando que a correção não linear é também uma aproximação, então ainda possui uma margem de erro para com a situação real. E, além disso, o meu computador quase que não aguenta o número de passos suficientemente grande, mas esse é um modelo bem próximo. Pode passar. E afinal, o que é um sóliton, Giovana? Enfim, temos aqui o exemplo de um sóliton, e é um emocionante vídeo, onde tem uma onda num canal de água, e esse é o impulso de uma onda bem localizado e não linear, que se propaga no espaço e mantém a sua forma. Ou seja, ela não transporta matéria, apenas energia, e foi isso que desencadeou todo o projeto que a gente desenvolveu essa semana. E aqui a gente consegue perceber que as condições que favorecem a ocorrência de um sóliton são presentes apenas em sistemas não lineares. Pode passar. Então, concluímos o projeto, e nele a gente observou que todos os estudos de sistemas elásticos são aproximados, e também que não existem métodos que descrevam esse comportamento de molas reais genéricas de forma exata. Na verdade, ainda assim podemos incluir algumas correções não lineares que também podem incluir, mas não se, incluem, mas não se limitam ao B que foi usado no nosso estudo. Além disso, a gente observou que ao acrescentar massas acopladas em um sistema elástico, isso gera um mecanismo de transferência de energia e de movimento ao longo do espaço, sem uma transferência de massa, e que a alteração de propriedade de superposição desempenha um papel fundamental na formação de sólitons, que ocorrem exclusivamente em sistemas não lineares. Pode passar. Bom, obrigada pela atenção, e qualquer dúvida ou comentário, pode falar. Obrigado, pessoal. Parabéns pela apresentação. E então, vamos lá. Perguntas, comentários, fiquem à vontade. Eu já posso ler aqui uma pergunta que foi colocada pela Caroline Santos no chat, que é a seguinte: eu gostaria de saber se existe uma possível aplicação para os sólitons.
Uma aplicação, sim. Existem duas formas, na verdade, principais para a gente estudar os solitons, né? A primeira é que, bom, apesar de parecer, nossa, só uma onda, não, é um fenômeno que existe, é um fenômeno físico, então, tipo, é importante estudar ele, até por causa da questão da não linearidade, né? E também existe o objetivo prático, que é a aplicação dele, que é fundamentalmente uma aplicação tecnológica. A gente pode usar os solitons na comunicação, por exemplo, nas redes de fibra ótica, porque um soliton, ele é uma energia muito concentrada em uma região que percorre longas distâncias e mantém a sua forma por muito tempo. Então, isso favoreceria, por exemplo, estabilidade de rede e manter as informações sem degradarem ao longo do percurso. Mais alguém? Mais alguma pergunta? A Caroline agradece aqui no chat. Vai lá, Simão, por favor. Obrigado pela apresentação. Isto é um toque que eu gosto sempre bastante de ouvir falar. Tu mencionaste que aqui tu não terias perda de informações, mas no caso que estudaram, vocês não consideraram atrito nos vossos solitões, pois não? A gente não considerou o atrito no último caso. Na verdade, isso foi para deixar mais visível o efeito de dispersão espectral e o fundamento da constante de não linearidade. Porque o atrito ali, ele teria um efeito muito grande e não ia dar para ver muito bem a propagação da onda e ela mantendo a sua forma por muito tempo. Mas conseguirias ainda assim ver uma espécie de solitão a se propagar, simplesmente iria decair, não é? Iria ficar mais pequeno. Era isso que ia acontecer? Sim. Com o passar do tempo, a onda eventualmente ia sofrer uma perda de energia. É porque aqui teríamos uma nova competição entre efeitos. Para além da não linearidade, também terias e da dispersão, também terias o atrito. E era para saber se algum deles ganha em relação aos outros e se por causa do atrito deixavas de ter um solitão. Mas então aparentemente continuas a ter um solitão, não é? Simplesmente ele vai ficando cada vez mais pequeno. Sim, sim. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Alguma intervenção? Claro, Danilo, por favor. Vocês utilizaram a aplicação dos Solitons ali, e aí você falou fibra ótica. Quando fala fibra ótica, a gente já tem que pensar também em teorias quânticas. Vocês chegaram a discutir alguma coisa sobre isso? Como que seria? Para que o Soliton serve? Além disso, se ele é aplicado em mais áreas, vocês chegaram a discutir isso? Teve alguma correlação com física quântica, por exemplo? Bem, no caso dessa última parte, entrando nesse âmbito da mecânica quântica, foi uma área que a gente realmente não explorou durante o nosso projeto. A aplicação que a gente citou das fibras óticas é o meio principal de aplicação dos sólidos, mas como a gente explicou, eles são em essência pulsos localizados que se propagam, que concentram energia em um ponto bem reduzido e que conseguem se propagar por maiores distâncias. Vantagem. Estou ouvindo mais. Eu acho que deu uma travadinha, Juliane. Vamos ver se ela volta. Voltou, Juliane. Estou ouvindo agora. Opa, então, travou no meio da minha fala? Sim. Qual foi a última parte que vocês ouviram? Travou na hora que você estava falando sobre explicar a aplicação dele na fibra ótica, se não me engano. Então,
eu tinha dito que a principal aplicação dele é nessa fibra ótica por conta da qualidade das informações que conseguem ser transmitidas a longas distâncias em comparação com ondas normais. Porque a essência dos sólidos, né, eu não tenho certeza se essa conseguiu sair antes do áudio travar. Tem um ponto muito pequeno, de forma que ela não vá se dispersando de uma forma sobre, por exemplo, que comparada com outros tipos de ondas normais, ela tem esse tipo de vantagem, já que ela consegue transmitir mais energia, então ela consegue te dar conexões mais estáveis e consegue também transmitir informações que portem mais qualidade para você. Então, pode falar, Giovana. Só vou depois colocar uma curiosidade sobre isso. Ah, não, eu só ia falar que uma parte que a gente viu de forma bem rasa é que às vezes os sólidos eles também se comportam como partículas. Então o que acontece é que ele pode ser sim analisado através da mecânica quântica, porque, por exemplo, um sóliton ele pode duas ondas, sólitons, eles podem se encontrar, eles podem se atravessar, eles podem literalmente agir como partículas. Então, não sei se é essa a sua pergunta. Sim, porque o Solitron, ele é uma das principais soluções quando a gente trabalha com as equações da mecânica quântica não linear. E ele tem uma vasta aplicação na física quântica, e, além disso, tem aplicações até na física de plasma, né, na minha área, tá? Então, assim, ele tem, na física moderna, que a gente chama em teorias de campo clássico, umas coisas assim, ele tem uma vasta aplicação, ele é muito importante. Então, o tempo que vocês abordaram. Parabéns pela apresentação de vocês, ficou muito didático, viu? Obrigado pela resposta. Eu que agradeço.